Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje, como é tradicional aos domingos, eu vou fazer um ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques da última semana e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias. Lembro sempre que são informações do nosso setor de análise e também do mercado. Em relação ao cenário macroeconômico e político no Brasil e no mundo, na última semana nós tivemos o Fed mantendo os juros, porém com um discurso um pouco mais pessimista, né, principalmente em relação à questão do desemprego, que deve permanecer alto durante um bom tempo nos Estados Unidos, porém as taxas de juros por lá vão permanecer baixas durante, pelo menos até 2021, 2022. Tá? Aqui no Brasil nós tivemos a divulgação do IPCA, que veio com deflação de 0,38% em maio, né, 0,38%, a segunda maior deflação nos últimos 40 anos, desde 1980, quando o IBGE começou a medir a série histórica do índice, né, e essa foi a maior deflação da história pro IPCA. Lembrando que essa semana nós temos decisão do Copom, que deve cortar a Selic em 0,75 ponto percentual, né? E relembrando que a Selic está em 3% ao ano. Né? Então, essa questão desse índice de inflação, né, só vem corroborar aí com essa questão da baixa da taxa de juros aqui no Brasil, e os juros aqui também devem permanecer baixos durante um bom tempo. E além disso, né, nós teremos aqui no Brasil divulgação de indicadores de atividade econômica, como vendas no varejo, performance no serviço, e também o IBC-BR, né, que ele já funciona como uma espécie de prévia do PIB. A gente vai poder ver novamente como o coronavírus está impactando negativamente na economia brasileira. Na última semana, o Ibovespa teve queda de 1,95%, no ano caiu 19,75%, o SP caiu 4,78%, e no ano 5,86%, até que nós tivemos um efeito bem menos negativo aí do que o mercado estava esperando com a baixa, enquanto aqui no Brasil era feriado na quinta-feira. O dólar voltou a subir, subiu 1,78 na semana. No ano, né, o dólar acumula uma alta de 24,6. Em relação aos futuros americanos, na última vez aqui que eu vi, tanto o S&P quanto o Dow Jones estavam caindo em volta aí de 0,9%. Em relação aos destaques de alta e de baixa, nós tivemos Prio caindo 17,25%, Edux 13,3%, Anima 12,76%, Randon 12,69% e Vivara 10,56%. Oi foi um destaque de alta, né? O IBRI3 subiu 21,42%. Lembrando que a gente está naquele processo já no due diligence, né? Da possibilidade aí da compra da parte móvel da Oi pela Vivo e também pela TIM, tá? Mesmo com a crise, eles não pararam esse processo. B2W, que é controlado pelas lojas americanas, subiu 15,2%, tinha sido destaque de baixo na última semana, não tivemos nada de notícia específica. Eucatec subiu 9,54%, Magazine Luiza 7,56% e as ações ordinárias das lojas americanas com alta de 7,33%. Já em relação ao pagamento de proventos, nós temos ficando ex essa semana Camil e também Odontoprev. Tá? Camil deve pagar os proventos aqui dia 24/6 e Odontoprev no próximo dia 3 de julho. Né? Lembrando também que a BR Distribuidora aqui ia pagar dividendos no próximo dia 30 de junho, postergou esse pagamento para o final desse ano, também em função dessa questão do coronavírus. Vindo aqui para os destaques das empresas, começando com a Vale, né, que anunciou suspensão em operações. Na verdade, a Justiça do Trabalho determinou a suspensão das operações do complexo de mineração de Itabira, né, em Minas Gerais, da Vale, que é um complexo bem relevante, tem uma produção mensal de mais de 2,7 milhões de toneladas de minério de ferro. A gente pode ter, sim, mesmo com as reservas da Vale, uma possibilidade de desabastecimento temporário de Pelotas no mercado interno, e também, né, a gente pode ter problema de desabastecimento caso isso persista, essa suspensão até o final do ano no mercado mundial, né, além de uma pressão para cima nos preços do minério, até porque na China a demanda continua bastante forte. Né? Então, em termos de preço, o minério é bom, acaba sendo positivo para a própria Vale
e para empresas como a CSN, aí, que detém a mina Caso de Pedra, que é uma das maiores produtoras do mercado mundial. Além disso, a Vale informou que conseguiu uma liminar para suspender a decisão anterior que exigia da companhia 7,9 bilhões de garantias para segurar o pagamento de eventuais multas pelo desastre de Brumadinho, tá? Já em relação à questão de empresas aí que estão aproveitando para reforçar o caixa, nós tivemos o Burger King, que anunciou a contratação do empréstimo de 150 milhões de reais com o Bradesco, e a Raízen Energia, né, que é a joint venture da Cosan com a Shell, aprovou a emissão de 2 debêntures com valor total aí de 1,2 bilhão de reais. Já a Petrobras anunciou aumento na última semana de 10% nos preços da gasolina nas refinarias. Lembrando que o preço do diesel permaneceu inalterado, né? Acabou a Petrobras aproveitando a alta do petróleo nas últimas semanas para aumentar o preço dos combustíveis. Além disso, a Petrobras e a Braskem renovaram o contrato de fornecimento da Petrobras para a Braskem de nafta pelos próximos 5 anos. Já a B3, pessoal, saiu nos principais veículos, né, que a B3 estaria estudando a extensão do período de negociação da Bolsa, dependendo, claro, da demanda aqui na Bolsa brasileira, né? Inclusive o CEO da empresa falou que tem uma possibilidade muito grande de fazer esse ajuste, tá? Aumentar o período do pregão e além da gente ter o aftermarket, que já tem hoje, que é aquele pregão após o pregão, ter como é o modelo do americano, né, que tem um pregão antes do pregão, que seria um yearly market, né? Em termos de receita é positivo, sim, para a B3, né? Isso pode trazer um volume maior de negociação, não só por parte de investidores estrangeiros, mas também por parte de investidores domésticos, até porque a gente viu crescendo aí muito fortemente o número de investidores na Bolsa aqui no Brasil, inclusive os números operacionais de maio vieram bem fortes, né? O Brasil já ultrapassando aí 2,5 milhões de investidores ativos na B3. A CSN anunciou renegociação com a Caixa, eles tinham 300 milhões de reais em dívida vencendo esse mês e também agora no mês de setembro, que foram transferidos aí para 2021 para 2024. Importante para a CSN, que é uma empresa bem alavancada. O setor de siderurgia é um setor bem alavancado, Gerdau, os Minas, que está numa situação até um pouco mais complicada que a CSN e que a Gerdau, né? E mostra uma tendência que vem acontecendo com outras empresas de renegociação, e a gente vê também que cada vez mais os bancos estão bastante pressionados aí para esse ano e para o ano que vem, em função de várias empresas renegociando dívidas, não só com bancos públicos, mas também com os bancos privados. A Natura informou um incidente cibernético, né, o popular ataque hacker, mais precisamente na Avon, na última semana. A empresa vai avaliar, através de investigações, antes de divulgar alguma coisa no mercado, se algum dado aí foi comprometido, tá? Isso aí deve sair nas próximas semanas. Em relação ao marco regulatório, novo marco regulatório do setor de saneamento, que é muito importante, tá, pessoal, para quem gosta do setor, Copasa, Sanepar e também para a Sabesp, já que ele deve destravar o setor, né? Deve ocorrer a votação, né? A gente tinha comentado que pelo menos ainda nesse primeiro semestre deveria ocorrer a votação, ou seja, até o final do mês de junho. A única diferença é que eles querem colocar um veto para as privatizações esse ano, né? Então, caso alguma empresa estadual fosse privatizada, isso aconteceria só no ano que vem, tá? Levando em conta a importância desse projeto, vamos dizer que isso aí não seria um movimento negativo para o longo prazo, né? Já que a gente já está aí na metade do ano também, tá? Em relação ao Positivo, tá, pessoal? Algumas pessoas tinham perguntado durante a semana. Sim, a Positivo anunciou um programa de recompra de ações. Ele iniciou no próximo dia 10 de junho e vai até o próximo dia no último dia 10 de junho e vai até o próximo 10 de junho só do ano que vem. Então é um programa de 12 meses, né? E eles pretendem recomprar até 6 milhões de ações em circulação, e como a gente fala sempre, né, pessoal, muita gente tem dúvida por que é positivo. Quando nós somos sócios de uma empresa e essa empresa vem, recompra as ações do mercado, diminui o número de ações que estão no mercado, isso acaba sendo positivo, né, até porque as empresas que pagam dividendos, né, vão pagar dividendos maiores em função da gente ter um número menor
de ações. Por isso que é bom essa questão de recompra, é um benefício para os acionistas. Em relação a frigoríficos, muita gente perguntando também, nós tivemos suspensão das atividades em plantas da JBS em Rondônia e do complexo da Brasil Foods em Goiás. É normal, tá, pessoal? Em função do coronavírus, principalmente no curto prazo, a gente vê esse movimento aí de fechamentos e reabertura de plantas. Isso tem acontecido não só no Brasil, também no exterior, né? Pensando para médio e para longo prazo, aí não afeta muito o preço das empresas, mas no curto prazo é mais ruído do que efetivamente alguma coisa que seja muito negativa, tá? E além disso, a gente viu também nos últimos dias várias empresas anunciando reaberturas de shopping, né? Alliance, Multiplan, BR Malls, JHSF, e das empresas aqui que a gente tem acompanhado. O pessoal gosta bastante do setor de shoppings, né? Na pior das expectativas, no pior dos casos, até o final do mês de julho, deve estar tudo reaberto no Brasil, né? Mesmo que trabalhando com algumas medidas restritivas, incluindo aí a questão dos horários reduzidos, lembrando que é um setor que tem muitos ativos aí bem descontados, mas também é um setor que vai sofrer bastante com a crise, né? Além disso, nós tivemos também, que saiu isso aqui, se não me falha a memória, na Folha de São Paulo, né? Que o BNDES tem interesse em vender já agora a participação que eles têm na STT. Lembrando que o BNDES tem participação relevante em várias empresas da Bolsa. No caso da STT, eles têm 28,4% do total do capital da STT, são em torno de 14% das ações ordinárias e 37,5% das ações preferenciais, né? E, claro, a gente tem que ver as condições da oferta, mas levando em conta que essa operação pode trazer um sócio grande mais alinhado com a empresa, o pessoal da análise aqui entende que seja positivo, até porque a STT, como outras empresas do setor elétrico, tem bons ativos, né? Inclusive a gente viu isso aí quando a Eneva manifestou o interesse da compra da participação na STT. E para finalizar, né, pessoal, via varejo, a gente tem essa semana definição do preço das ações amanhã, dia 15, e essas ações novas, né, começam a ser negociadas no próximo dia 17/6. E notícia aí de última hora, né, nós tivemos a informação que o Mansueto Almeida, que é o atual secretário do Tesouro Nacional, deve deixar o governo em julho para trabalhar no setor privado, né? Não chega a ser uma novidade, né? O pessoal, além de, porque já vinha isso sendo comentado desde o ano passado, o pessoal entende aqui que isso não faz preço no mercado, mas ele é um cara bastante técnico, ele é um cara de carreira no IPEA, se não me falha a memória, e ele já estava desde o tempo do governo Temer, né? Então, para o governo, sim, é uma perda, né? Eu, pessoalmente, gosto bastante do trabalho dele, né? Então, a gente espera em breve aí que seja anunciado o substituto do Mansueto Almeida, e desejo toda a sorte do mundo para ele. É um cara que eu acompanhei bastante aí nos últimos anos, tá certo, pessoal? E para finalizar, quero deixar aqui o site da Capitalizo para quem quiser conhecer mais a respeito dos nossos produtos. Nós temos o Top Fundos, são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários. O Invista em Ações, que são as recomendações de ações por longo prazo, incluindo ações de dividendos, small caps, ações internacionais. O Carteiras Capitalizo, que é a junção do Invista em Ações do Top Fundos, e tem também as recomendações de renda fixa e de tesouro direto. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e de curto prazo, que é um foco mais especulativo, day trade, swing trade, long short, assim por diante. E o Capitalizo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar aqui também a parte do blog, canal do Telegram, os e-books, relatórios grátis, e também todos os nossos contatos aí para quem quiser bater um papo com a gente, tá certo, pessoal? Um abraço a todos e uma ótima semana. Até mais!